Deus não está em silêncio. As dificuldades que enfrentamos, como as dificuldades que Davi enfrentou, podem dar a entender que Deus está calado, indiferente, ausente ou que ele nem existe. Existem circunstâncias extremamente difíceis, pessoas extremamente difíceis, crises pessoais, fracassos morais, emocionais, que nos levam a achar que Deus está distante ou em silêncio. E Davi passou por tudo isso. Mas ele aprendeu a ouvir a voz de Deus e escreveu o Salmo 19 para destacar este fato. Deus se comunica conosco, sim. Nos versos 1 a 6, Davi vai dizer que Deus fala conosco de maneira geral, pela criação, pelos céus, pelo firmamento e pelo sol. Mas essa comunicação é impessoal. Nós falamos sobre ela no vídeo anterior. Essa é uma percepção distante de Deus. Nós apenas sabemos quem Ele é. Nós precisamos de um relacionamento pessoal com esse Deus, uma aproximação em termos de intimidade. O universo declara o poder e a glória de Deus, mas o universo não declara a vontade de Deus, o plano de Deus, as promessas de Deus. Quando você contempla o mar e o sol, você não tem respostas para os seus dilemas de vida. Você não tem a mensagem da salvação. Você não tem o plano de Deus revelado ali. Essas coisas são comunicadas pela revelação superior de Deus, que é a revelação pela palavra. E é disso que Davi vai tratar nos versos 7 em diante do Salmo 19. Ele faz um avanço aqui e vai dizer que Deus se revela de forma específica, manifesta a sua vontade e como podemos ter um relacionamento e desfrutar de um relacionamento pessoal com Ele. Nos versos 1 a 6, Davi vai se referir a Deus como El, como Deus poderoso, Deus que tem toda a força. Mas nos versículos 7 em diante, Davi vai mudar o nome de Deus e vai se referir a Deus, e essa mudança a gente percebe apenas no texto hebraico. Vai se referir a Deus como o Senhor Yahweh, o Deus da aliança que tem relacionamento pessoal com seus escolhidos, com aqueles que se achegam a Ele. Então aqui no Salmo 19, Davi está refutando a impressão de um Deus calado e afirma de maneira majestosa e bela que Deus se comunica de maneira especial pelas Escrituras. A partir do verso 7 até o 9, nós vamos encontrar 6 declarações maravilhosas acerca da palavra de Deus, da comunicação escrita de Deus. Eu quero ler com você. Salmo 19, 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Você percebe um padrão nesses 3 versículos? Davi traz um título da palavra de Deus, junto de uma característica da palavra de Deus e um benefício correspondente que ela traz, dando a entender a obra ampla, eficiente e poderosa da palavra de Deus no nosso coração. Nada nem ninguém no mundo e no universo faz igual o que a palavra de Deus faz por nós. A Bíblia escrita, a palavra de Deus escrita, é Deus falando, é Deus trazendo respostas, cura, soluções, é Deus se fazendo presente, é Deus te abençoando. Eu queria destacar que cada título que Davi dá para a palavra de Deus, a lei, o testemunho, o preceito, o mandamento, o temor, as ordenanças, todas são do Senhor. Todas as vezes Davi diz são do Senhor, ou seja, provém do próprio Deus que tem aliança conosco, o Deus Yahweh. São palavras que têm autoridade, têm peso, devem ser reconhecidas e consideradas. Eu quero olhar uma por uma com você. O primeiro título que Deus dá para a palavra de Deus, ele chama a palavra de Deus de lei. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Esse título, lei, diz respeito a tudo que Deus revelou para a nossa instrução. Lei é toda a instrução de Deus. Instrução acerca do que devemos crer, ser, fazer, falar e agir. A lei
tem essa característica. Essa instrução de Deus aqui, ela é perfeita, ela é completa, ela é suficiente. A instrução que Deus dá na Bíblia para você não tem erro. Não conduz você ao erro. As nossas leis, as nossas ideias, às vezes até são boas, bonitinhas, mas são limitadas, falhas, fracassadas e muitas vezes terríveis, levam para o caminho contrário do que precisávamos ir. Mas a lei de Deus é perfeita, é completa, é suficiente. E qual é o efeito dela? O texto diz, revigora a alma. O que significa isso? Converte e transforma a pessoa por inteiro. É a lei perfeita de Deus, é a instrução perfeita de Deus que faz com que a gente se transforme naquilo que Deus quer que nós sejamos. Não importa a vida mais arrasada que você esteja levando. A instrução de Deus resgata você de lá. Eu pergunto para mim e para você, o que é que pauta, o que é que determina aquilo que você crê, a maneira como você se comporta, aquilo que você faz? Precisa ser a Bíblia, porque só ela é perfeita. E eu pergunto também, quão arrasada está a sua vida? Ou em que nível sua vida está prejudicada? Talvez você tenha relacionamentos que estão afetados, talvez mentalmente você esteja confuso, talvez tenha falhas morais na sua vida, emocionalmente destruído, espiritualmente fragilizado. A palavra de Deus pode te restaurar, não importa a causa da ruína, do fracasso, da fragilidade, a palavra de Deus pode te restaurar. O segundo título que Davi dá para a Bíblia é os testemunhos do Senhor, e ele diz que são dignos de confiança. Testemunho significa depoimento, depoimento formal de Deus, a declaração como que num tribunal em que Deus diz de maneira oficial quem Ele é e o que Ele deseja. O testemunho de Deus, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, são inabaláveis, são seguros, são inconfundíveis. Você quer um fundamento para construir a casa da sua vida? Este fundamento são os testemunhos de Deus, as suas declarações. Você não precisa ver se vai dar certo. O que Deus diz, o que Deus orienta, o que Ele proíbe, você tem que seguir e pode seguir sem medo e sem reservas, porque é a palavra escrita de Deus sem falha nenhuma. E é muito bacana ver que o efeito dos testemunhos de Deus é maravilhoso, tornam sábios os inexperientes. Nós, por natureza, principalmente quando muito jovens, somos pessoas sem discernimento, somos influenciáveis, somos ingênuos. Cada hora seguimos um modismo, um plano, uma ideia, somos levados de um lado para o outro. E quando passamos a seguir a Bíblia, nós aprendemos a viver de maneira estável, numa só verdade, num só caminho. Nós sabemos o que fazer, o que ser, o que dizer em todas as horas. E não ficamos mais seguindo ideias novas aqui e acolá. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você tem um dilema diante de você entre escolher o que a Bíblia diz e o que o mundo diz ou o que você diz, não hesite. Abra mão do que você acha melhor, abra mão do que o mundo fala, sem questionar. Não hesite e fique com o que a Bíblia diz. E cuidado para não ser uma pessoa arrastada de um lado para o outro pelos modismos desse mundo. Ou talvez até mesmo os modismos dentro da igreja. Finque suas raízes nesse livro e você vai ter uma vida estável, sólida, duradoura. Terceira característica da palavra, Davi diz, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Preceitos são orientações e princípios para o nosso caráter, para a nossa conduta. Esses preceitos vêm daquele que nos criou e porque nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós. Essas orientações, esses princípios, a Bíblia diz aqui, são justos, são retos, mostram o caminho reto, delineiam a trilha apropriada para esse labirinto complicado chamado vida. São as orientações e princípios da palavra que dá direção e propósito. Coisa que falta na vida de tanta gente hoje em dia. Quantas pessoas perdidas sem direção e propósito. As orientações e princípios de Deus nos dão um rumo certo para seguir, a fonte certa para iluminar o caminho, indicar a rota. O efeito não podia ser outro. Alegram o coração. O que significa isso? Traz um prazer que decorre
de estar trilhando um caminho bom, o prazer que decorre de estar trilhando o caminho certo. A orgia, a bebedeira, a gastação, a corrupção trazem felicidades temporárias, mas o verdadeiro prazer na alma vem de você seguir os princípios e as orientações de Deus. Quando você está perdido, você fica aflito. Quando você segue opiniões, planos, desejos, conselhos humanos, você só fica estressado, decepcionado e deprimido. Mas começar a entender e seguir as orientações e os princípios de Deus, isso vai fazer o seu coração ser um coração alegre, satisfeito, cheio de prazer. Você já parou para pensar que no universo inteiro, a pessoa que mais deseja o seu melhor e mais sabe o que é melhor para você é Deus? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Deus revela o melhor dele para você na palavra? Não está nos influenciadores do Instagram. O melhor de Deus para você não está no seu namorado, na sua esposa, no seu marido, nem no seu pai, nem no seu chefe, nem no seu pastor. O melhor de Deus para você está na palavra. Pense nisso. É aí que você deve buscar aquilo que Deus tem para você. Tocar a vida sem a Bíblia é tentar atravessar um labirinto intrincado, confuso, no escuro, sozinho. É a palavra que vai iluminar tudo mesmo para você. O quarto título que Davi dá para a palavra de Deus está no versículo 8, parte B. Ele diz assim: os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Aqui, quando Davi chama a Bíblia de mandamento, ele está dizendo para nós o seguinte: a Bíblia não é opcional, não é um livro de sugestões, são obrigações. E quando você tem um mandamento, você sabe que brincar com uma ordem só vai trazer prejuízo. No caso da Bíblia, brincar com as ordens da Bíblia só vai trazer prejuízo terreno e eterno. E sabe, muito da bagunça na minha vida, na sua vida, é explicado porque nós estamos brincando com o que Deus diz. Mas se você leva a sério mandamentos, você vai colher o bom fruto. Aqui está escrito que os mandamentos de Deus são límpidos, ou seja, são claros. Não tem obscuridade, confusão. Os mandamentos de Deus tornam tudo na vida mais claro, clareia o nosso viver terreno e torna a vida celestial muito clara, nos dá a certeza de que temos uma pátria celestial para nós. E qual é o efeito disso? Os mandamentos do Senhor são límpidos, então eles trazem luz aos olhos. Temos equilíbrio onde há confusão. Temos ordem onde há caos. Temos iluminação onde está escuro. Então veja, quando o capitão manda o soldado pular, a resposta do soldado é: que altura, Senhor? Essa é a postura que você tem que ter com a Bíblia. Bíblia não é caixinha de promessa. Bíblia não é livro de sugestões. Bíblia não é um manual de autoajuda, não é um guia de sucesso. Bíblia é uma coleção de mandamentos que são obrigatórios para mim e para você. A gente não questiona, a gente apenas obedece. E pare e pense, quais bagunças na sua vida decorrem de você não estar levando a Bíblia a sério? Bagunças aí, confusão no seu namoro, nas suas finanças, no seu relacionamento com seus filhos, confusões no casamento, no trabalho. Muitas dessas confusões é porque não há ordem, não há clareza, não há equilíbrio, não há iluminação, porque você não está levando os mandamentos de Deus a sério. No versículo 9 nós temos mais uma característica da palavra de Deus. Ele diz assim: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Muito interessante esse título da Bíblia, temor do Senhor. A ideia é que a Bíblia é o manual divino sobre como nós devemos de fato reverenciar e adorar o Senhor. Este manual do temor de Deus, ou seja, esse livro que inspira em nosso coração o temor a Deus, aqui diz que ele é puro, não tem contaminação, não tem imperfeição. A Bíblia é a palavra de Deus eterna e inalterável. Ela mantém sua pureza para sempre. Jesus diz que as palavras dele não passarão, a Bíblia não perde a validade, ela nunca fica desatualizada, ela nunca é irrelevante. Na sua vida hoje,
as lutas, desafios, seu contexto, situações, relacionamentos. A Bíblia é o que há de mais atual para você, é o que há de mais necessário para você lidar com todas essas questões. O verdadeiro temor de Deus vem da palavra. Muitas vezes nós estamos numa relação fria com um Deus distante, uma relação religiosa mecânica, um tradicionalismo vazio, porque nós estamos distantes da palavra. Muitos cristãos dependem de uma música emotiva, um instrumental emotivo para adorar a Deus. Só que é a palavra que desperta, que acende, aquece a verdadeira reverência, afeição e encanto por Deus. É lendo as histórias, lendo as profecias, as poesias, os relatos bíblicos, os mandamentos bíblicos que nós vamos ser despertados a encarar Deus com reverência e seriedade. A última característica que Davi dá para a Bíblia, ele diz assim: as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Aqui Davi chama a Bíblia de vereditos ou ordenanças do Senhor. São verdadeiras. Os vereditos, os juízos do juiz supremo, perfeito e bondoso de toda a terra. A Bíblia apresenta o padrão de Deus para julgar a cada pessoa. E é na Bíblia que está o juízo eterno de Deus para cada um. E ela traz a verdade. Esses juízos são verdadeiros. Sobretudo, principalmente questões cruciais. Origem e propósito da vida, padrões morais, vida, morte, eternidade, céu, inferno, esperança, segurança. A verdade sobre todas essas questões está na Bíblia Sagrada. E o efeito é que são todas elas justas, ou seja, produz verdadeira justiça na vida daqueles que a abraçam. Leve a sério o julgamento divino sobre o estado eterno. Não brinque com isso, não deixe para depois, está revelado na palavra. Meça, ou melhor, seja medido, seja avaliado em todos os aspectos de quem você é, do seu caráter, do seu comportamento, pela palavra. É a palavra que deve julgar as nossas ações, pensamentos, a nossa língua. Na palavra está o critério perfeito do certo, errado, bom e mal. Permita que a palavra de Deus produza a verdadeira justiça em você. E eu digo de duas formas e quero encerrar aqui. Primeiro, a justiça que Deus concede pela sua palavra é a justiça gratuita, obtida pelo mérito da vida e da obra de Jesus Cristo. E é dada a você pela graça por meio da fé. O que eu quero dizer é o seguinte: você só se torna justo, não pelo seu esforço por ser justo, mas pelo esforço e mérito de Cristo, que foi justo por você e concede a justiça dele a você. É meio complicado, né? Mas Romanos 3 diz o seguinte: afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. No verso 22 diz: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Você quer ser justo aos olhos de Deus? Se achegue a Ele, declarando que Jesus Cristo é a sua justiça, que Ele foi castigado pelos seus pecados, que Ele foi justo em seu lugar, que os méritos dele são seus. Jesus foi apresentado como sacrifício pelo pecado, Ele derramou o sangue dele, fazendo justiça em seu favor. Basta que você creia nele e você vai receber de Deus o carimbo, a declaração de que você é justo aos seus olhos. E aí, essa mensagem de justificação que está na Bíblia vai também trazer um segundo nível de justiça, que é a justiça prática, justiça desenvolvida, justiça que é uma continuação da fé em Cristo. Depois que você é aceito por Deus como justo, você também recebe um novo coração e um novo espírito disposto a aprender e a obedecer. Desenvolva a justiça que há em Cristo Jesus na sua própria vida. Deus não está em silêncio. Nós aqui precisamos aprender a ouvir sua voz. E Deus fala de modo especial pelas Escrituras. O universo, a natureza, a criação, nos dá apenas uma percepção impessoal a respeito de Deus.
Mas é a palavra de Deus que você deve se achegar, como a lei, como os testemunhos, como os preceitos, os mandamentos, o temor e as ordenanças, os juízos do Senhor. Ao se achegar às Escrituras, você se achega de forma pessoal, de forma íntima, com o autor das Escrituras, o Criador do universo. E Ele é quem vai trazer cura, resposta, direção, alegria, paz, significado e propósito para você. Que tipo de relação você vai manter com as Escrituras Sagradas? Às vezes eu espero que você decida levar a Bíblia, a Palavra de Deus, a sério no seu dia a dia. Vamos orar por isso? Senhor, queremos apresentar a Ti o nosso desejo, o nosso entendimento de levar a Tua Palavra a sério, entendendo o que ela é e quais são os benefícios que ela traz para a nossa vida. Seja ela que pauta a nossa vida, indica o caminho a seguir, mostra para nós o que é certo e errado, nos aponta o caminho para perto do Senhor. Sejamos iluminados, inspirados e guiados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós tratamos da comunicação impessoal de Deus através da criação no vídeo anterior. Nesse vídeo nós começamos a ver sobre a maneira como Deus se comunica de forma especial pela Sua Palavra. E no próximo vídeo nós vamos transmitir, vai ao ar na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre o valor da palavra, o que ela opera em nossa vida e que resposta podemos dar a ela, terminando o nosso estudo do Salmo 19. Compartilha esse estudo com bastante gente, deixa o seu like aí, se inscreve no canal da nossa igreja, deixa seu comentário e vamos espalhar essa mensagem para bastante gente. Fique com Deus.